Eu testei mais de 19 dietas nos últimos 20 anos. Nesse vídeo eu quero fazer um breve relato sobre essas dietas que eu testei e ao final tirar aqui as 3 principais conclusões que eu aprendi ao longo dessa intensa jornada aí. Quase essas 2 décadas dessa jornada aí. Isso tudo começa lá em 2005, quando eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar e passos depois comecei a me preocupar com a dieta, porque eu queria ganhar mais músculo, perder gordura, ficar mais estético. Tinha 15 anos, queria melhorar minha autoestima, basicamente queria melhorar minha autoestima naquela época. Então, fui fazer o que todo mundo ali na academia pregava, comer de 3 em 3 horas. E é engraçado que naquela época a doutrina era a seguinte, que se você não comesse de 3 em 3 horas, o seu corpo começava a catabolizar. Deu 3 horas, passou um minuto, pum, começa a catabolizar aí porque não colocou o alimento para dentro. E eu lembro que chegou ao ponto de eu, às vezes estava numa festa, saía com meus amigos e tal, e aí não tinha nada para eu comer, deu às 3 horas, não tinha o que eu comer, me dá um refrigerante aí, não posso ficar sem caloria. Pensa, né? Você quer ficar mais saudável, mais estético, e aí não tem o que você comer, você vai comer ali, sei lá, um dogão, um refrigerante, porque você não podia ficar também mais de 3 horas sem comer, senão você catabolizava. Essa aí que era a doutrina naquela época, 2 décadas atrás. E isso era pregado pelos instrutores, né, já da academia, por grande parte aí do... a informação não disseminava tanto assim, igual é hoje. Então nos fóruns lá, nos blogs, nos fóruns de musculação, essa aí era a doutrina dominante. E aí eu fui fazendo isso, e aí eu evolui para 3 em 3 horas hardcore, que era inclusive acordar de madrugada para poder comer, porque às 8 horas que você passa ali dormindo, você está catabolizando, porque você não está ingerindo alimento. E aí, alguns, na época, né, falava-se que alguns fisiculturistas faziam isso, e eu lembro de eu levar um shake de whey banana e colocar do lado da minha cama, colocar o despertador para tocar, o despertador tocava, eu acordava, comia, bebia o whey e voltava a dormir. Né? Você escovou o dente antes de dormir, aí de noite você vai lá e vai comer. Ó, pra você ver que coisa mais doida, né? O sono, já é conhecido hoje aí, que é extremamente anabólico, né? Extremamente importante para recuperação, para performance, para o desempenho físico, mental. Eu ia lá e quebrava o sono porque não podia ficar mais 3 horas sem comer, nesse estilo hardcore. E ao longo, né, ao longo aí dessa caminhada, dessa jornada, eu fui conhecendo outras dietas e fui testando tudo que eu achava ali que legal, diferente, eu fui testando. Fiz uma lista aqui para não me esquecer. Eu vou ler tudo e aí eu venho fazendo alguns apontamentos. Então eu comecei na 3 em 3 horas, depois eu fui para 3 em 3 horas modo hard. Também já fiz várias dietas de jejum intermitente. Fiz o Lean Gains, Dieta do Guerreiro, OMAD, Eat Stop Eat. Lean Gains é a que deu origem aí, eu esqueci o nome do cara, mas é que deu origem a essa famosa jejum intermitente, que você fica 16 horas de jejum e come um período de 8 horas. Isso aí é derivado lá dessa Lean Gains, do cara que bolou isso aí, esqueci o nome dele agora. Dieta do Guerreiro e a OMAD são muito parecidas. A OMAD é one meal a day. Você vai fazer uma refeição no dia só. Então você basicamente vai ficar 24 horas quase praticamente 24 horas em jejum para fazer só uma refeição. A dieta do guerreiro era um jejum de 20 horas para uma janela de 4 horas. E o que eu lembro que era interessante na dieta do guerreiro, porque eu li vários e vários e vários e vários e vários sites, vários blogs, várias referências na época, e eu lembro que todos falavam a mesma coisa. Parece que todo mundo pegou de uma mesma fonte e replicava a informação. Essa informação, jejum de 20 horas e 4 horas de janela alimentar. Porém, quando eu peguei o livro para ler, eu li o livro do cara que inventou a dieta do guerreiro, em inglês, o livro não fala exatamente isso.
ele tem um período que ele chamava lá de under eating. Não era bem um jejum, era um período de baixa alimentação. O período de baixa alimentação e a janela de alimentação. Esse período de baixa alimentação não era um jejum absoluto. Você poderia comer algumas frutas, é, proteínas magras, alimentos fermentados. Você poderia comer algumas coisas assim que não ia impactar muito ali na sua digestão e tal, porque a ideia dele é, é como se fosse um semi-jejum. É como se fosse um semi-jejum esse período de 20 horas e a sua janela de alimentar lá de 4 horas. Mas nenhum site na época que eu lembro quando eu fiz essa dieta, nenhum site falava isso. Todos os sites falavam a mesma coisa. E não era exatamente isso que estava lá no livro. Então é só um parênteses aqui. Porque às vezes a gente vê muita gente replicando as informações aí na internet e quando você vai ver o livro, vai ver na fonte, não é exatamente aquilo ali que o cara falou. Eu vejo isso também, às vezes, post, a pessoa vai lá e posta, põe lá os artigos científicos e tal, e aí cita lá bonitinho, nas normas da BNT, e fala que o estudo fez isso, fez aquilo outro. E aquilo ali parece que dá um argumento de autoridade para a pessoa ali, né? Ela está falando e está colocando o estudo lá. E aí eu já peguei o estudo para ver, e o estudo falava nada a ver do que a pessoa tinha colocado no post. Mas assim, nada a ver. E aí é que negócio, a pessoa às vezes está replicando uma coisa que ela viu em outro lugar, e aí só copia aquele estudo lá e cola de novo, sem nem ler o estudo. E às vezes também, sei lá, ela tá só querendo dar um argumento de autoridade ali porque ela está falando. Aí pega um estudo que talvez fala alguma coisa semelhante ao que ela está querendo comprovar ali e joga um estudo. E aí a gente vê essas pessoas às vezes, cadê o estudo do que você está falando? E assim, às vezes não observa a lógica do raciocínio, né, que tem uma lógica ou não, fica cobrando o estudo, mas nem olha, nem lê o estudo para poder ver se aquilo ali que a pessoa está falando é verdade ou é mentira, né? A pessoa joga o estudo lá, não. Então, se tem um estudo, deve ser que ela leu o estudo e está resumindo para a gente. Voltando aqui, né? Devagando, mas voltando aqui. Então, eu falei 3 horas rádios, essas dietas, esses estilos de jejum intermitente, o Lean Gains, que é 16 por 8, dieta do guerreiro, que é 20 por 4 aí, OMAD, uma refeição por dia, Eat, Stop Eat, li o livro também do cara lá, não lembro o nome do autor, basicamente 2 jejum de 24 horas ao longo da semana. E a conta dele era que se você pegar 2 sétimos, uns 2 sétimos, fazer aqui rapidinho quanto que vai dar. A lógica do livro, a teoria do livro é bem 2 dividido por 7 vai dar 28,57%. Então, se você fizesse 2 jejum de 24 horas na semana, você ia ter um déficit calórico de 28% na semana. Essa mais ou menos que é a lógica. O cara falava assim, você não vai deixar de comer nada. Você vai comer tudo igual que você come. Tudo igualzinho que você come. Você simplesmente vai fazer 2 jejum de 24, mas você não vai ficar nem um dia sem comer. Porque vamos supor, eu vou comer agora. Eu estou gravando esse vídeo aqui, são 8h41. Vamos supor que eu como agora. Amanhã, 8h41, completou 24 horas. Eu comi hoje e comi amanhã. Então ele fala assim, você vai fazer 2 jejum de 24 horas na semana, você não vai ficar nenhum dia sem comer, porque todos os dias vai ter alguma refeição. E aí você vai ter um déficit aí de 28%. Tá certo isso mesmo? 28%. Mas não é bem 28%, né? Porque você não vai. Vamos supor que você faz café da manhã, almoço e janta. Aí você jantou aqui hoje. E você vai jantar amanhã. Na verdade, você só vai ter feito o déficit do café da manhã e do almoço. Então não é bem isso aqui não, mas é mais ou menos essa lógica aí. Você vai ter esse déficit aí, que você vai simplesmente comer tudo igual, você vai pular essas refeições e vai ter que fazer a janta igual, você não vai poder supercompensar não. Essa que é a lógica desse livro aí. Já fiz também a dieta vegetariana, depois evolui para vegana, depois evolui para frugívora. A frugívora é aquela dieta que você come fruta, só fruta. E aí tem os defensores lá do frugivorismo, que fala que a fruta ali vai ter a melhor energia para o seu corpo e mais biodisponível, etc. E eu também fiz isso. Fui para o outro extremo também, testei o outro extremo, testei dieta carnívora,
dieta paleo, dieta da roça, dieta low carb, low fat, fator X. Então vai lá, carnívora, vai comer só alimentos de origem animal. A paleo vai ser uma dieta basicamente que você vai tirar processados e grãos. Dieta da roça, mais semelhante, né? Vai comer o que tinha na roça. Low carb é uma dieta baixa em carboidrato. Não necessariamente vai ser não necessariamente com alimentos naturais. Tem alimentos também que são low carb, que entraria nessa dieta low carb. É uma dieta baixa em carboidrato. Low fat, uma dieta baixa em gordura. Também já testei low fat. Você vai comer ali carboidratos, proteínas e baixa em gordura. E a dieta do fator X, o que essa dieta do fator X pregava? Você ficaria 21 dias sem proteína. Você come só carboidrato e gordura. Muita gente fala da low fat, low carb, ninguém fala da low protein, né? Essa fator X eu achei uma vez aí num fórum aí e tal e testei também. A ideia dela é que nos tempos aí ancestrais, quando você estava sem proteína, significa que você tinha que conseguir seu alimento, você tinha que conseguir caçar. Você estava comendo só frutinha e coisas que você coletava ali, né? Caçador-coletor, só as coisas que você coletava. Você estava dando uma energia ali, mas era insuficiente. E você precisava da proteína. E aí, nesse momento que você precisa da proteína, você precisa estar mais forte, mais esperto, mais ágil. E aí, depois, quando você está muito tempo sem proteína, o seu corpo, em tese, daria um boost aí na sua testosterona, nos seus hormônios, para você poder conseguir estar mais forte, mais ágil, mais veloz e conseguir pegar ali seu alimento. Essa que era a ideia desse fator X aí. Fiz essa dieta aí também. Dieta metabólica do Mauro de Pasquale, li o livro dele. Fiz essa dieta metabólica também. Essa dieta metabólica é basicamente uma dieta low carb durante a semana com recarga de carboidrato no final de semana. Assim, grosso modo. Ele falava ali que era para você juntar o benefício das duas dietas. A dieta low carb com rica em gordura para poder favorecer seus hormônios naturalmente e a recarga de carboidrato para você poder ter os benefícios do carboidrato, porque o carboidrato é bom para você treinar. A insulina é um hormônio anabólico para caramba, porém ela faz crescer músculo e faz crescer gordura. Então você quer estimular ela só no ponto de crescer músculo e não crescer gordura. E enfim, um resumo seria isso. Fiz a dieta de ciclar carboidratos, você comer um dia baixo, médio, alto. Baixo, médio, alto, por exemplo. Você ir variando aí a quantidade de carboidratos que você consome ao longo dos dias. Fiz isso também. Já fiz jejum de 24, 48, 72 e 120 horas. Tem meu relato aí no ano passado, que eu fiz um jejum de 120 horas. Vamos ver se esse ano eu faço um outro de 120 horas ou até mais, se eu conseguir. Já fiz a dieta da sopa nos dois formatos. A dieta da sopa de comer só líquido e a dieta da sopa de comer tudo que está dando sopa. Já fiz. Já fiz a dieta do tipo sanguíneo. Se popularizou aí também um tempo atrás, tinha livro. A ideia era que cada tipo sanguíneo tinha alimentos ali que favorecem o metabolismo dele e alimentos que não favorecem. Então, é por isso que certas pessoas comem certos alimentos e não engordam, e outras comem a mesma coisa e engordam, segundo a teoria do livro lá. E aí, se você soubesse o seu tipo sanguíneo, e comesse as coisas certas para o seu tipo sanguíneo e evitasse as coisas erradas para o seu tipo sanguíneo, você teria uma saúde boa, emagreceria, teria mais vitalidade, disposição, etc., sem fazer muito esforço, só selecionando os alimentos corretos. Fiz essa dieta também. Eu contei que deu, entre dietas e estratégias, né? Porque jejum intermitente não é necessariamente uma dieta, é uma estratégia. Mas entre jejum e estratégia, eu contei aqui 19, num minutinho aqui que eu parei para pensar. 19 em 20 anos, e se eu pensasse mais é capaz que eu achasse mais coisas que eu já testei. Então, dito isso, sobre todas essas dietas aqui que eu já fiz, já testei, ao longo desses 20 anos, 21 anos, qual que é a principal aprendizado que eu tive? 3 aprendizados principais. Primeiro, coma os alimentos que Deus fez e evite os alimentos os produtos alimentícios que o homem fez. Via de regra, os alimentos da natureza, na sua forma natural, são os alimentos mais saudáveis para o ser humano, são os alimentos que fazem bem para a gente. Os produtos alimentícios feitos pelo homem, infelizmente, na grande maioria das vezes, têm um viés econômico ali por trás. Então, a indústria alimentícia quer que você coma muito
daquele alimento, porque se você comer mais, ela vai vender mais, vendendo mais, ela vai ganhar mais. Então ela vai colocar ali uma química que vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que é para você comer mais. Vai colocar uma química para o alimento ficar mais gostoso e enganar sua saciedade. E aí você vai comendo mais, seu corpo não precisa mais daquilo, mas a química que eles põem engana seu cérebro, engana sua satisfação, enfim, engana seu metabolismo para você continuar comendo mais, que você comendo mais, você vai estar comprando mais, eles estão ganhando mais dinheiro. Também tem a teoria aí da conspiração ou não, que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia seriam ali aliadas. E aí a indústria alimentícia te adoece para a indústria farmacêutica te vender o remédio, não a cura. Porque o remédio você vai tomando, né? Você fideliza o cliente. Você tem compra recorrente. A cura você não tem. Curou, acabou. Tem esse viés aí também. E via de regra, em todas essas minhas experiências, o que eu percebi foi os alimentos feitos por Deus, os alimentos encontrados na natureza de forma natural, na maioria das vezes são bons para a gente. Os produtos alimentícios, na maioria das vezes, não são tão bons. E quanto mais processado for o produto alimentício, pior é. Porque tem produtos alimentícios que são minimamente processados. Esses ainda são bacana de consumir. Agora, os produtos alimentícios que são muito processados, que tem aquela lista enorme de ingredientes, esses geralmente não são bons. Os que têm pouco processo, os que são poucos ingredientes, os que seriam passíveis de ser produzidos sem grande tecnologia, esses aí geralmente são interessantes. Então, a primeira dica seria, o primeiro ensinamento, o primeiro aprendizado que eu tive foi: prefira os alimentos feitos por Deus e evite os produtos alimentícios feitos pelo homem. Segundo aprendizado, coma quando você está com fome. Terceiro, não coma quando você estiver sem fome. Então, o segundo e o terceiro se relacionam. Por quê? Porque o seu corpo é uma máquina cabulosa. Ele sabe muito mais do que a nossa razão. Então, ele consegue saber se você precisa ou não precisa daquele quantidade de alimento. Basta a gente prestar atenção e observar se a gente precisa comer ou não precisa comer, se a gente está com fome ou não está com fome. Quando a gente tenta calcular isso, pensar isso, racionalizar isso, a chance da gente errar é muito grande. Porque as variáveis são muito complexas. Quanto de calorias você vai gastar hoje? Quanto de calorias você vai gastar nos últimos dias? Quais atividades exatamente você vai fazer para você pôr na ponta do lápis e ficar pesando com um balanço de precisão para você poder comer? Mas cada alimento tem um processo dentro, então até aquele alimento chegar em energia lá na célula vai demorar quantas horas? E aí dessas horas ali, o que você vai fazer? O que você já fez? Então é muito complexo tudo. Mas o nosso corpo ele consegue se autoajustar se a gente der as ferramentas para ele. Basta observar que na natureza todos os animais, quando estão comendo a comida natural para a sua espécie deles, eles têm um percentual de gordura natural para a espécie deles também. Não significa que é magro ou gordo, é o percentual de gordura saudável para a espécie. Então, nós seres humanos, se nós comermos os alimentos naturais para a nossa espécie e observarmos a resposta do nosso corpo para comer ou deixar de comer, a gente tende a chegar ao percentual de gordura saudável para a nossa espécie. Qual que é o problema? Que se a gente não respeita a primeira regra de comer os alimentos feitos por Deus, o que acontece? A gente não vai conseguir fazer a segunda e a terceira. O segundo e o terceiro aprendizado. Por quê? Porque se você comer um produto alimentício altamente processado, se você for comer enquanto você tiver fome, ele vai enganar o seu cérebro. Vai falar que você está com fome. Você vai ficar comendo aquilo não vai saciar a fome, você vai continuar comendo. Você tenta matar, sei lá, a fome com biscoito recheado, com a caixa de bombom, você vai comer muito mais do que seu corpo precisa. Então, obviamente, para funcionar, as três coisas precisam andar juntas. E, dito isso, eu espero que você tenha curtido esse resumo aí todas essas minhas experiências. Essas resumem nesses três aprendizados. Se você curtiu, considere dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para aquele seu amigo que também testa vários tipos de dieta diferente. Se você viu alguma dieta que eu não testei, deixa aqui nos comentários para poder ver se eu já testei ou não, se é uma dieta diferente.
porque talvez eu não tenha lembrado de todas. E se você quiser conhecer o meu projeto de treino, Protocolo Soviético, também vou deixar um link na descrição, caso você tenha interesse. É isso aí, tamo junto, obrigado pela atenção e até a próxima.